Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente começou a falar sobre as potências e no vídeo de hoje a gente vai entender quais são algumas particularidades dessas potências, ou seja, temos algumas propriedades importantes que nos ajudam a resolver exercícios de cálculos que envolvem potenciação. Bom, então olha esse exemplo. Produto de potências de mesma base. Então, o que seria um produto de potência de mesma base? Esse exemplo aqui, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, ó, 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao cubo. O número que temos aqui no expoente é diferente. Porém, o número que a gente tem aqui embaixo, na base, é igual, certo? Então, quando a gente tem um exemplo como esse, a gente mantém o número que está aqui na base, tá vendo que é o número 4, e soma os números dos expoentes. Tá? Então 2 mais 3, 5. 4 elevado a 5, 1024. Tudo bem? Então quando temos produto, ou seja, multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém essa base e soma os dois valores que estão no expoente. Tá? Perfeito. E quando temos o quociente de potências de mesma base? Quociente, que no caso é divisão. Então, quando eu vou dividir duas potências de mesma base, como eu tenho aqui, ó, 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado a 1, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Tá? Então, 3 menos 1, daqui deu 2. 5 elevado ao quadrado deu 25. Se você compreender bem essas duas regrinhas, vocês vão ver que elas se completam, né? Então, quando você tem multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes. E quando é divisão, você subtrai. Então, você vê que é sempre a operação oposta, né? No caso, a operação inversa. Então, tá vendo, ó? Multiplicação é o inverso da divisão, enquanto a adição é o inverso da subtração. Vamos lá ver outras regras. Potência de produto. Então, o que seria a potência de um produto? Então, quando a gente tem a potência de um produto, ou seja, temos uma multiplicação aqui dentro dos parênteses, né? E toda essa multiplicação elevado a uma potência. Quando a gente tem um caso como esse, a gente deve elevar cada termo desse produto à mesma potência. Então, se é 4 vezes 3 elevado ao quadrado, a gente eleva o 4 ao quadrado e o 3 ao quadrado também. Tá? Nesse caso, você vai falar, mas era muito mais fácil resolver essa multiplicação aqui primeiro. Eu faço 4 vezes 3, que dá 12, e elevo ao quadrado, que vai dar os mesmos 144. Nesse caso, sim, porém vai ter momentos aí nos cálculos de vocês que é possível que você não tenha um desses valores aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o 4 e o 3. Vamos supor que esse 3 aqui fosse um número desconhecido, tá? Um B, por exemplo, né? E aí você sabe que qual é o resultado final. Como que você sai desse tipo de exercício? Você utiliza essa regra, sabendo que elevando, né, o 4 ao quadrado e o b ao quadrado, certo? Essa multiplicação se mantém, tá bom? Então é tudo uma questão de aprender as regras, certo? Para conseguir aplicá-las quando a gente tiver necessidade. E a potência do quociente? Bom, quociente é uma divisão. Então é quando você tem uma divisão entre parênteses, certo? E toda essa divisão elevado a um número. Por exemplo, aqui, ó, 4 sobre 2, certo? 4 dividido por 2 elevado ao cubo. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Você eleva cada termo dessa divisão a esse mesmo expoente. Então, fica 4 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Tá? Potência de uma potência. Bom, quando a gente tem a potência de uma potência,
como no caso aí, tá vendo? Ó, é o 4 elevado ao cubo e toda essa potência elevada ao quadrado. O que a gente faz? A gente mantém a base, que é o 4, e multiplica os expoentes, certo? Então ficou 4 embaixo, em cima ficou 3 vezes 2, que é 6, tá bom? Então 4 elevado ao cubo e essa potência elevada ao quadrado é a mesma coisa que dizer 4 elevado à sexta potência. E a potência com expoente racional? Vamos lá? O expoente do radicando se transforma no numerador do expoente da base fora da raiz. E o índice da raiz passa a ser o denominador. Como assim, pro? Basicamente é o seguinte. Se você tem o expoente, né, em forma de fração, como o expoente do 1 aí, né, tem o 3 sobre 2, você transforma isso numa raiz, certo? Sendo que o número que está aqui fora, ó, ele vai estar aqui dentro da raiz, certo? Tudo bem? E aí, o número que é o numerador da fração vai ser o expoente do número 1, enquanto o número de baixo, que é o denominador, vai ser o índice da raiz. Tá? Então você pensa o seguinte, pensa como se fosse uma fofoca, certo? Como assim para uma fofoca? Para você saber em que posição vai cada um item dessa fração. Por exemplo, quem está por dentro está por cima. E quem está por fora está por baixo. Tá? Não fazendo um encorajamento a fofocas, mas é uma regrinha que eu nunca esqueci. Então pensa que assim que é sucesso. Quem está por dentro está por cima. E quem está por fora está por baixo. Tá bom? Temos também potência com expoente negativo. Então, como que eu resolvo uma potência com expoente negativo? Então, pensa o seguinte, ó, aqui a gente tem 3 elevado a menos 2, certo? Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, a gente vai transformar ela numa potência com expoente positivo. Como assim, pro? Invertendo o número da base. Inverter o número da base? Como que eu faço isso? Ué, vocês concordam comigo que esse 3 é como se fosse 3 sobre 1? Tá vendo aqui, ó? Esse número 3 é como se fosse 3 sobre 1. Porque se eu pego o 3 e divido ele por 1, continua sendo 3, certo? Então, se eu colocar o 3 nesse formato de 3 sobre 1, para eu inverter fica facinho. Porque para eu inverter esse número, eu só mudo as posições. O 3 que está em cima vai para baixo e o 1 que está embaixo vai para cima. Tá? Aí fica desse jeito, ó. 3 sobre 1, quando eu inverto, fica 1 sobre 3. E a partir do momento que eu fiz essa inversão, o sinal negativo vai embora. Tá bom? Então, para transformar uma potência, né, com expoente negativo, eu inverto a base, certo? E elevo ao expoente positivo. Então, eu tiro o sinal de menos. Tá? E aqui fica fácil, ó. Certo? Então, se eu tenho aqui na base, né, uma divisão, vocês já viram como que a gente resolve. Eleva cada termo aqui da divisão ao expoente 2. 1 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Tá? E aqui temos outro exemplo. Ó. E se já for de cara uma divisão ou uma fração? O que eu faço? É mais fácil ainda. Basta inverter a base aqui do jeitinho que eu fiz, certo? E já coloco o expoente como positivo. E potência com base negativa? A gente falou do expoente negativo, né? Mas e se a base for negativa? Né? Aí depende muito. Se a base for negativa, ó, e ela tiver dessa forma aqui com os parênteses, certo? Desse jeitinho que está aqui, a regra é a seguinte: expoente ímpar, sinal negativo. Expoente par, sinal positivo. Tá? Por quê? Pela seguinte regra. Vou mostrar um exemplo para vocês. Ó. Se eu tenho isso daqui, ó, menos 2 ao quadrado,
é menos 2 vezes menos 2. E o que isso aqui significa? Multiplicação, né, de dois números negativos resulta em um número positivo. Lembra a regrinha da multiplicação? Menos com menos dá mais. Certo? Então, sempre que eu tiver um número par aqui, né, no expoente, sempre vai acontecer isso. Só que se eu tivesse mais um fator aqui, ó, se fosse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ficaria aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 daria mais 4 vezes menos 2. Concorda? Ó, resolvi isso aqui, né? Ó, ficou mais 4 vezes menos 2. Aqui eu tenho mais com menos. E na multiplicação, certo? Mais com menos dá menos. Porque são sinais diferentes. Tá bom? Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Que é o caso que acontece aqui, ó. Que é o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Entendeu? Então, guarde isso como regra para sempre. Se eu tenho aqui, ó, a base entre parênteses aqui embaixo, negativa, certo? Eu vou saber o sinal do resultado com base no expoente. Se for um expoente ímpar, sinal negativo. Expoente par, sinal positivo. Certo? Aí eu deixei uma explicaçãozinha para vocês, né? Que é do que a gente acabou de falar. E já deixo um alerta muito importante, ó. Cuidado ao se deparar com a seguinte situação. Tá vendo aqui, ó, menos 2 elevado a 4, tá? Isso não é o que a gente estava vendo agora, porque lembra que tinha os parênteses? Então vamos ler aqui, ó. Quando uma potência de número negativo não está entre parênteses, isso indica que apenas um número está elevado ao expoente, ou seja, é isso aqui, ó. A potência que está acontecendo é isso. O sinal ele vai aparecer no resultado, tá? Porque o sinal ele não está elevado ao expoente. Dessa forma, mantém-se o sinal e calcula-se apenas a potência do número, tá? Então aqui, ó, menos 2 elevado à quarta potência dá menos 16. Você vai falar, pô, professor, você acabou de falar que quando o expoente é par, o resultado vai dar positivo. E isso se ele tivesse entre parênteses, tá? Então tome bastante cuidado, ó, que isso daqui é diferente disso, tá? Então nesse caso dá 16 e nesse caso aqui dá menos 16. Então vamos lá, ver alguns exemplos. 1. Calcule as potências identificando as multiplicações e responda às perguntas. Então temos aqui, ó, 15 positivo elevado a 1. 15 elevado a 1, 15, certo? 9 elevado ao quadrado, 6 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta potência. Tá aí tranquilo, né? Agora olha aqui, ó, base negativa, menos 1, entre parênteses, né, elevado a 6. Gostaria que vocês pensassem um pouquinho em qual seria o resultado dessa pergunta. Se for necessário, pode pausar o vídeo. Então, como a gente tinha conversado, né, quando a gente tem uma base negativa entre parênteses e o expoente é par, o resultado é positivo, certo? Exemplo F, menos 2 entre parênteses, né, elevado a 4. Como aqui o expoente é par, deu resultado positivo. E aqui a gente tem diferente, né? Ó, o expoente é ímpar. Então olha como saiu o resultado. Negativo.
menos 12 elevado a 1 e menos 5 elevado a 3. Então repare, preste bastante atenção nos resultados, tá bom? Obrigado pela atenção, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Lembrando que estou à disposição para qualquer dúvida. E é isso. Bons estudos e até a próxima aula.